Olá, meu amigo. Alegrias. Abençoada é essa hora em que temos a oportunidade de nos encontrarmos para conversarmos e principalmente para comungarmos com o Grande Espírito. Estamos já há alguns meses estudando sobre como promover uma mudança de consciência. Eu tenho tentado ser o mais didático possível em mostrar de maneira prática como realizar o trânsito do medo para a confiança, do egoísmo para o altruísmo, do ódio para o amor, estado de separação, isolamento para a experiência da unidade. Compreendendo que essa mudança de consciência é a única possibilidade para a raça humana, entendendo que essa falta de consciência a respeito da realidade maior, de quem somos e do que viemos fazer aqui, é que tem sido a raiz de todas as grandes dificuldades que temos enfrentado no mundo. Nos últimos encontros, então, eu tenho destrinchado o corpo ilusório que é constituído basicamente por pensamentos, mas pensamentos estruturados, inclusive na forma das matrizes psicológicas e das máscaras. Falei um pouco a respeito da matriz psicológica da gula, que são as compulsões, as voracidades, os vícios que agem como amortecedores ou anestesiadores do processo evolutivo. Falei um pouco da matriz da preguiça, que é um impedimento diante daquilo que precisa ser realizado, quer seja na forma da paralisia ou até mesmo de um fazer compulsivo. E sugeri que você pudesse participar mais objetivamente, trazendo suas perguntas, trazendo suas dúvidas e interagindo, para que não seja simplesmente uma transmissão unilateral, para que realmente eu também pudesse te sentir e o quanto que você está acompanhando a evolução desse estudo. Eu fiquei bastante feliz ao perceber a sua participação e recebi uma chuva de depoimentos e muitas boas perguntas. Não vou conseguir responder todas elas, mas com certeza eu vou responder algumas perguntas que eu considero apropriadas para ajudar a esclarecer ainda mais esses pontos que eu tenho trazido ao longo desses últimos meses. Então, por exemplo, o Edson me pergunta: Prembaba, o que é o normal? Compreendo que você esteja me fazendo essa pergunta devido ao fato de que quando você percebe a atuação das matrizes psicológicas e das máscaras, fica realmente difícil saber o que é o normal, o que é o natural,
E quando o comportamento ele está condicionado à atuação dessas matrizes. Mas realmente eu preciso dizer o quanto que eu considero que seja lamentável termos que fazer essa pergunta, né? Porque isso significa que nós perdemos a nossa naturalidade. Isso significa que em algum momento nós tivemos que romper com a espontaneidade. A ponto de hoje nós estarmos tendo que perguntar o que é ser natural, né? Hoje estamos tendo que fazer um esforço para nos tornar natural. Isso não é natural. Tem que fazer um esforço para se tornar natural. Então, perceba que ser natural é você ser você mesmo. É você comer quando você tem fome. É você dormir quando você tem sono. É você poder acordar quando você está descansado. É você poder seguir os comandos do seu coração. Ao mesmo tempo, eu compreendo que você não esteja podendo hoje discernir o que é uma manifestação do seu coração e o que vem da mente condicionada. Então, eu sinto que talvez todo o nosso trabalho seja exatamente para resgatar esse estado natural de ser. Todo o nosso esforço é para resgatar a espontaneidade, um estado de ser desprendido, natural, porque isso foi perdido. Em algum momento você aprendeu a seguir regras, a seguir leis que foram impostas pela sociedade, pelos pais, pela religião, por uma série de sistemas que fez com que você se desconectasse de quem é você de fato. E sem dúvida que essa é uma das raízes de toda a dor, de todo o sofrimento, de toda a angústia que existe na alma humana. É o fato de você não poder ser quem você é. É o fato de você precisar fingir ser alguma coisa diferente daquilo que você é. E mais angustiante ainda é você não saber mais como ser natural. Muitos acabam até criando uma doutrina de como ser natural. Criam regras de como ser natural. Isso é absolutamente antinatural. Então, o que é normal, o que é natural, é você poder ser você mesmo, poder seguir o seu coração. Mas, se você está muito condicionado, você não consegue perceber esses comandos, não consegue sentir aquilo que realmente é você. Então, é por isso que eu estou oferecendo um conhecimento que possibilita que você se descondicione, que você se liberte desses limites, se liberte desses condicionamentos que te impedem de ser normal, que te impedem de ser natural, que te impedem de ser você. Hoje em dia, existe até mesmo
uma ideia de que ser normal é seguir determinados padrões sociais, é seguir determinadas regras. Mas isso mais se parece com uma doença, né, socioespiritual. Um amigo chamou isso de normose, que é realmente uma antessala da psicose. Porque existe uma desconexão tão grande com a essência, com o coração, os comportamentos são tão estereotipados, são tão mecânicos, são tão desprovidos de coração, de verdade, que, obviamente, que são geradores de doenças das mais diversificadas. Das mais diversificadas. Então, na essência, nós estamos trabalhando para poder resgatar a sua espontaneidade. E ao resgatar a sua espontaneidade, inevitavelmente, você experienciará a alegria de viver. Porque você se sentirá livre. E somente quando você se sente livre é que você sente alegria de viver. Do contrário, você vai sempre sentir que existe um desencaixe, que você está no lugar errado, na hora errada. Existe um sentimento de não pertencimento. Existe um sentimento de insuficiência, de inadequação. Esses são sintomas dessa falta de espontaneidade. Mas sabemos, então, que na raiz, né, dessa falta de espontaneidade existem sentimentos congelados, sentimentos suprimidos. Vimos que as matrizes psicológicas são mecanismos de defesa que foram criados para poder proteger a pessoa de choques de dor, né? Então, são como partes da personalidade que funcionam como protetores de núcleos de dor. Núcleos de dor. Traumas de humilhação, de abandono, de rejeição. Então, daí vem a gula, daí vem a preguiça, daí vem, então, uma série de dificuldades. Parece que isso ficou muito claro, né? Então, tem algumas perguntas relacionadas a isso. Então, por exemplo, uma delas. Gostaria de saber como podemos descongelar essas emoções, esses sentimentos que estão guardados no sistema. Como fluidificar esses sentimentos que estão paralisados, gerando a preguiça, que é um bloqueio da realização do propósito da alma, né? Como realmente colocar o amor em movimento. Então, essa é uma boa pergunta. Então, indica que você está compreendendo realmente aquilo que está sendo transmitido. Então, compreenda, Luísa, que o primeiro passo para descongelar esses sentimentos é tomar consciência deles. Tomar consciência deles. Então, é ter a disposição de entrar em contato com as dores que estão por trás desses mecanismos de defesa. Um exercício muito simples que você pode fazer é até mesmo dialogar com esses mecanismos de defesa. Por exemplo, nós estamos falando das compulsões, dos vícios, estamos falando da preguiça. Você pode dialogar com essas partes e perguntar para elas o que é que elas estão protegendo, o que é que elas estão guardando. Compreenda que essas partes são como complexos autônomos.
São como entidades que têm vida própria. Você pode dialogar com elas. Pergunte, querendo saber. E você vai obter uma resposta. Te garanto. Então é comum que por trás de um mecanismo de defesa muito aguçado, existe uma dor muito grande. Quanto maior a defesa, por exemplo, quanto maior a preguiça, maior a paralisação, ou quanto maior o fazer compulsivo, maior é a dor que a pessoa está escondendo. E está escondendo por quê? Porque ela não se sente em condições de lidar com essa dor. Exatamente por isso que a defesa acabou se tornando muito forte. Porque a dor que está por trás é muito grande. E talvez a pessoa ainda não esteja se sentindo preparada para lidar com essa dor. Para liberar esses sentimentos. Para descongelar esses sentimentos. Mas se você sentiu o chamado, se você está aqui hoje me assistindo, se você está podendo fazer essa pergunta, significa que você já amadureceu o suficiente para poder se mover em direção à cura. Significa que hoje você tem estrutura emocional para lidar com esses sentimentos. Então você poderá iniciar esse processo. Então, eu diria que o desafio principal é justamente voltar a sentir. Porque o mecanismo de defesa, ele te impede de sentir. Você busca se anestesiar com os elementos desses mecanismos de defesa, com as compulsões, com fazer exagerado, com a paralisação, por exemplo, para anestesiar, para não entrar em contato com o sentir. Mas experimente então perguntar: o que é que eu estou guardando? O que é que eu estou protegendo? O que é realmente que está por trás desse meu mecanismo de defesa? Quer seja a compulsão de comprar, de falar, de fazer, de pornografia, quer seja a compulsão de pensar, né? Compulsão da internet. Aí, cada qual sabe aí qual é a sua compulsão, ou a preguiça, cada qual sabe como a preguiça está atuando, né? Então, questione essa matriz psicológica, que agora eu vou chamar de eu psicológico. Né? Questione esse eu psicológico e pergunte: o que é que você está guardando? E aí você vai aos pouquinhos se abrindo para ouvir a resposta. Essa resposta vai chegar aos poucos, não é de uma vez. Ela até pode vir de uma vez, mas nem sempre acontece assim. Às vezes ela vai chegando, vai se manifestando, às vezes vem num sonho, às vezes vem pouco a pouco, até que em algum momento você tem acesso a memórias. Memórias com sentimentos, porque sentimentos guardados vêm com memória. Episódios da sua vida, da sua história que te marcaram. São como espinhos cravados na carne. Então o que eu estou lhe dizendo, em outras palavras, é pedir para ver esse espinho cravado na carne. Até que devagarinho você vai ter a coragem de tirar o espinho. Num primeiro momento vai doer, claro que vai doer. Então o que acontece é que você aprendeu a anestesiar essa dor através dos mecanismos de defesa. O espinho está cravado, está doendo, mas você aprendeu a conviver com essa dor. Mas se você deixa o espinho cravado por muito tempo, ele pode infeccionar, pode até gangrenar, pode até perder aí uma parte do seu corpo. Claro que isso é um símbolo do que acontece no seu mundo psico-espiritual. Você rompe com a espontaneidade, você rompe com a sua naturalidade, você rompe com a liberdade,
Você paga esse preço. Você paga com a sua alegria de vida. Então, aos poucos, vai ter coragem de tirar esse espinho. E aí você vai tratar disso aos poucos. É aos poucos que você se recupera de um trauma, não é de um dia para o outro. Por exemplo, um trauma de humilhação. Pessoas que foram abusadas severamente em diversos níveis, pessoas que foram desrespeitadas profundamente. Isso não é tão simples de curar. É um processo. É um processo. O importante é que você esteja aberta para esse processo. Que você esteja disposta a colher essas dores existenciais e aos poucos fazer as pazes com o seu passado. Aos poucos abrir espaço para o perdão. O perdão, ele é um florescimento da compreensão. Mas você só compreende se você se abre para olhar, entender tudo que está envolvido. Compreende como é um processo absolutamente necessário? Você compreende agora por que eu digo que autoconhecimento é a base para essa mudança de consciência? Percebe como é importante integrar todas essas partes que te habitam? Partes que você negava, partes que você não pôde chegar num acordo, partes que estão esquecidas. Percebe como é importante você trazer? Isso chama-se integração. Integrar essas partes. Isso é união. Até que você seja um só. Essa é uma outra maneira de falar do processo de iluminação espiritual. É uma outra maneira de falar desse processo de desidentificação do corpo ilusório e poder se identificar com o seu corpo real, que é o seu eu maior, que é poder ser natural de novo, poder ser você mesmo de novo. E temos aqui uma infinidade de perguntas a respeito do propósito, então parece que realmente este é o tema do momento. Sincronisticamente, eu até estou trazendo uma mensagem mais completa, mais profunda sobre propósito no final desse ano. Estou juntando os meus discursos sobre propósito e vou então entregar para o mundo um livro falando sobre esse assunto. E eu estou aqui até tomando consciência, da sincronicidade, do quanto realmente que realmente foi mesmo, um comando do grande mistério poder falar sobre esse assunto que está vibrando tão intensamente para tanta gente, porque são centenas de perguntas aqui sobre propósito, como manifestar o propósito, como revelar o propósito, como entrar em contato com o propósito, que em outras palavras seria como poder ser eu mesmo, como poder então dar ao mundo aquilo que eu vim para dar, como que eu posso ser natural, como que eu posso ser espontâneo, como é que eu posso manifestar a verdade de quem eu sou. Então, existe um caminho e o caminho começa com a cura dessas feridas existenciais. Começa com o descongelamento desses núcleos de sentimentos. Começa com a dissolução dessas capas de esquecimento, porque esses anestesiadores, eles agem contra a sua memória divina. Eles fazem com que você se esqueça de quem é você e do que você veio fazer aqui. É exatamente esse esquecimento que provoca a angústia existencial e, consequentemente, faz com que você se anestesie ainda mais. Ou seja, gera um ciclo vicioso. Então, o fato de você ter sido machucado faz com que você crie defesas e você, ao praticar as defesas, se anestesia e aí sente angústia e aí se anestesia mais e aí você vai
criando um ciclo auto-perpetuador, onde você vai descendo, descendo e descendo cada vez mais, e se esquecendo cada vez mais de você. Então nós estamos propondo um resgate, um resgate. Devagarinho estou lançando algumas cordas, e você vai se segurando nessas cordas, e vai puxando, até que você possa romper com esse círculo vicioso e criar um ciclo benigno, também auto-perpetuador, onde você vai subindo mais e mais e mais, porque assim como esse processo descendente é contínuo, infinito, o ascendente também é contínuo e infinito. Quando você começa a prosperar, quando você começa realmente a se iluminar, isso também é infinito. Mas, paralelamente a esse processo de cura, é importante que você também possa questionar se você está feliz fazendo aquilo que você vem fazendo. Então, o propósito é um programa da alma que está relacionado a um fazer no mundo. Então, aquilo que você está fazendo no mundo está lhe causando satisfação? Você se sente encaixado? Você se sente pertencendo? Sente alegria de acordar de manhã? Sente entusiasmo, disposição? Então, esse é um sinal de que você está trilhando o caminho. O caminho do coração. Normalmente a criança chega com uma clareza do propósito. Mas com o tempo ela vai aprendendo justamente a seguir no caminho oposto. Ela aprende que não é possível realizar esse propósito. E ela acaba muitas vezes então soterrando esse sonho, soterrando essa visão que ela trouxe com ela para manifestar no mundo. Então se faz necessário resgatar isso, resgatar essa memória que você trouxe com você antes de chegar aqui nesse corpo. Aos poucos eu vou poder transmitir mais conhecimento sobre como acordar essa memória. Na verdade, todas essas transmissões têm esse objetivo. O que eu quero é justamente que você ocupe o seu lugar no mundo. Porque se você ocupa o seu lugar no mundo, se você realiza o seu propósito, você interrompe a guerra, você interrompe a disputa, você não vai querer o que é do outro, porque está feliz e contente no seu lugar. Porque se você é uma margarida, mas você quer ser uma rosa, você vai criar uma guerra para tentar ser uma rosa. Você vai criar uma briga, você vai se encher de insatisfação, você vai se encher de tristeza, você vai se encher de doenças para tentar ser uma coisa que você não é. Você vai fazer muito esforço para estar num lugar que não é seu. Então é muito importante que você realmente consiga se lembrar do que é que você veio fazer aqui. Qual é o propósito? Então, uma pergunta simples para você refletir. Se você não tivesse que ganhar dinheiro e não tivesse que dar satisfação para ninguém, o que você faria? Reflita sobre isso. Acho que a resposta para essa pergunta pode lhe dar uma dica, pelo menos uma dica do propósito. Tá? Uma outra questão que também se relaciona com todas essas outras. Amado Prem Baba, vivo no labirinto de dúvidas. Tudo é uma indecisão. Por que não consigo ter certeza? Isso impede de caminhar. O que é a dúvida? Então, perceba que a dúvida pode ser um instrumento científico, que te leva a questionar, que te leva a encontrar respostas para as grandes questões da vida, mas ela pode ser também uma semente do medo, uma semente de uma outra matriz psicológica, que é a oitava matriz, que é talvez uma das mais
insidiosas, uma das mais sutis, e é a matriz do medo, que tem muitos diferentes aspectos. E um deles é a dúvida, a forma da insegurança. Você se sente inseguro, você não confia em si mesmo, você tem medo mesmo de seguir numa direção e se machucar. Você tem medo de escolher porque você não confia no seu poder de decisão, no seu poder de escolha. Porque em algum momento a sua mente foi condicionada a acreditar que você não é capaz de andar com as suas próprias pernas. Então você se tornou dependente do outro para dizer o que é que você tem que fazer, qual caminho que você tem que seguir. O que é extremamente venenoso, porque você se torna dependente do outro e você tem raiva de quem você é dependente. Então você se sente inseguro, cheio de dúvidas, se sente dependente, tem culpa de ser dependente e tem raiva de ser dependente. Olha só então quantos sentimentos e quantas emoções que borbulham a partir desse eu psicológico da matriz do medo, que é a dúvida. Então, claro que o caminho é você entrar em contato com as crenças que te habitam, com as vozes que te habitam, que diz que você não é capaz de andar com as suas próprias pernas. É uma falta de confiança em si mesmo. É uma falta de confiança em si mesmo. Vá atrás de identificar essas vozes. Quem é que disse para você que você não dá conta da vida? Quando foi que esse programa foi instalado na sua alma? Que você não dá conta da vida. Você não pode confiar em você mesmo. Então, mais uma vez, eu estou dizendo que o primeiro passo é a identificação dos condicionamentos que precisam ser dissolvidos. O primeiro passo é a identificação dos condicionamentos que precisam ser dissolvidos. Você só pode se libertar daquilo que você já identificou. Você só pode se libertar daquilo que você já identificou. Identificação das suas imperfeições é o passo número 1. Você só se move em direção à perfeição divina identificando as suas imperfeições. E ter a coragem de poder, então, ir além delas. E além delas. Então, uma última pergunta para hoje. Amado Baba, gostaria de saber como lidar com o medo quando estamos fazendo um trabalho de autoconhecimento. Tenho tido muita tristeza quando percebo que muita coisa que eu julgava ser elevada em mim é apenas mais uma das máscaras do meu eu inferior. Agradeço a sua pergunta. E fico muito feliz que você esteja conseguindo manifestar esse grau de honestidade. Com certeza, identificar essa máscara já é uma grande vitória do espírito sobre a matéria. Já é uma grande vitória do seu eu real sobre toda essa ilusão. Por mais difícil que seja. Eu tenho dito que no plano material é muito fácil você entender o preço das coisas. Você quer comprar uma casa bonita? Você paga o preço dela, né? Você quer comprar um carro bonito? Você paga o preço. Mas no plano espiritual, você normalmente quer um palácio pelo preço de uma cabana. Porque você quer realizar-se espiritualmente, mas sem se libertar das ilusões e dos auto-enganos.
Esse processo de libertação da máscara é dolorido. É dolorido. E às vezes é desolador. Desolador. A desconstrução da mentira na sua vida, às vezes, é como atravessar um deserto. Então, um pequeno exemplo. Então, você começa a querer se comprometer com a verdade e descobre que você está fazendo aquilo que você não queria fazer, está trabalhando no mundo com uma profissão que você não gosta, você descobre que você está casado com uma pessoa que você também não gosta mais, você está lá somente por conveniência. E aí? Percebe que você vai precisar mudar tudo isso? E essa mudança não é fácil. Requer coragem. Às vezes a mudança, ela pode acontecer aí mesmo onde você está. Às vezes nem precisa mudar na forma. Às vezes a mudança é só dentro. Mas às vezes a mudança implica também mudar fora. Eu não sei. Cada um que vai saber. Você que sabe. Mas você me pergunta, como lidar com o medo, né, desse processo? É acolhendo, meu amado. É acolhendo esse medo. Acolhendo esse medo. É acolhendo, inclusive, a própria tristeza que surge ao descobrir que você estava se enganando. Ao tomar consciência que você estava se enganando, você começou a se encontrar. Agora você começou a se tornar espiritual. Agora você começou a se tornar espiritual. Porque você tomou consciência do seu auto-engano. Porque espiritualidade significa ser autêntico. Significa ser você mesmo. Significa estar presente, estar inteiro. Na sua simplicidade. Na simplicidade de ser o que você é. Ser espiritual é ser natural. Sem máscara, sem ter que agradar, sem ter que fingir, sem ter que usar aí toda a parafernália da mente, do corpo ilusório para poder conseguir amor, conseguir atenção, conseguir respeito, consideração, poder tirar a energia do outro. Porque você está podendo se conectar com a fonte e receber da fonte a energia que você precisa ao ser você mesmo. Quando você pode ser você mesmo, você recebe tudo que você precisa. Você interrompe a guerra, aí você inicia a experiência de calma, de silêncio, de quietude. Muito bem, meus amados amigos. Então, eu sinto que por hoje é suficiente. E no próximo encontro darei continuidade, então, a esse estudo. Podendo olhar, mesmo que um pouco mais rapidamente, algumas outras matrizes e respondendo mais algumas das suas perguntas. Então receba meu amor, receba as minhas bênçãos e meu desejo sincero é que você tenha firmeza para seguir esse caminho do coração. Até um próximo encontro. Namastê. Olá, meu amigo. Alegrias. Abençoada é essa hora em que temos a oportunidade de nos encontrarmos para conversarmos e principalmente para comungarmos com o Grande Espírito. Estamos já há alguns meses estudando sobre como promover uma mudança de consciência, inclusive na forma
das matrizes psicológicas e das máscaras. Falei um pouco a respeito da matriz psicológica da gula, que são as compulsões, as voracidades, os vícios que agem como amortecedores ou anestesiadores do processo evolutivo. Falei um pouco da matriz da preguiça, que é um impedimento diante daquilo que precisa ser realizado, quer seja na forma da paralisia ou até mesmo de um fazer compulsivo. Eu tenho tentado ser o mais didático possível em mostrar de maneira prática como realizar o trânsito do medo para a confiança, do egoísmo para o altruísmo, do ódio para o amor, estado de separação, isolamento para a experiência da unidade. Compreendendo que essa mudança de consciência é a única possibilidade para a raça humana, entendendo, e sugerir que você pudesse participar mais objetivamente, trazendo suas perguntas, trazendo suas dúvidas e interagindo, para que não seja simplesmente uma transmissão unilateral, para que realmente eu também pudesse te sentir, e o quanto que você está acompanhando a evolução desse estudo. Eu fiquei bastante feliz ao perceber a sua participação e recebi que essa falta de consciência a respeito da realidade maior, de quem somos e do que viemos fazer aqui, é que tem sido a raiz de todas as grandes dificuldades que temos enfrentado no mundo. Nos últimos encontros, então, eu tenho destrinchado o corpo ilusório que é constituído basicamente por pensamentos, mas pensamentos estruturados,